O médico que fala, eu não sei vender, ele está simplesmente demonstrando e anunciando que ele é uma pessoa insegura. A convidada de hoje é Marina Figueiredo, que é CEO e fundadora da Health Business School. Hoje a inteligência artificial ela vai reduzir mais de 35% de toda a burocracia de uma clínica em menos de 12 meses. Então uma dica que eu dou é, às vezes a gente fica vendo de longe toda essa transformação digital. A gente espera ser levado por osmose. Não, busque se aprofundar. Esse é o desafio do médico, pegar a oportunidade de ser o primeiro a ir além. A gente acredita muitas vezes o paciente chega no nosso consultório convencido, porque senão ele não estaria ali. Mas ele sai de lá porque ele não foi persuadido a seguir no tratamento. E persuasão é diferente de manipulação, tá? Então o paciente vai há décadas na clínica e ele já falou que ele não gosta de açúcar. Toda vez que vai servir o café dele, tem lá o açúcar e o adoçante. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast. Nós fornecemos estratégias e ferramentas para a sua saúde mental, física, emocional, espiritual, transformando a sua vida e a sua saúde. E no dia de hoje, nós estamos com uma convidada muito especial para falar especialmente para os médicos, para as clínicas. A convidada de hoje é Marina Figueiredo e o nosso tema vai ser Alavancando Clínicas em 2025, estratégias de sucesso com Marina Figueiredo, que é CEO e fundadora da Health Business School, que é uma escola de empreendedorismo com mais de 10 anos de mercado e atende as principais clínicas de excelência do Rio, de São Paulo e de todo o Brasil. E vem desenvolvendo aí projetos maravilhosos com 10 anos de experiência nessa área, principalmente para clínicas particulares. É uma consultoria especializada em clínicas particulares, desenvolvendo estratégias de sucesso das principais clínicas do país. Então, uma grande honra para a gente estar com Muito você obrigada, aqui. doutora. Uma honra, um prazer estar diante de uma mulher tão inspiradora, num projeto tão bacana, que é impulsionar a vida e a saúde das pessoas. Então, o que eu puder colaborar, não somente com os médicos, né? Eu acho que o nosso bate-papo de hoje aqui é a mentalidade empreendedora. Eu acho que vai servir para bastante pessoas aí que, enfim, tiverem com esse foco aí de crescimento. Obrigada pelo convite. Convite é uma honra, na verdade, para a gente ter você aqui. E, na verdade, o médico, durante toda a nossa formação, falo por mim também, já médica há 18 anos, mas a gente não percebe que a gente tem uma empresa, né? A gente, na verdade, sai da nossa formação e cai um consultório no nosso colo, que é uma empresa, né? E a gente não percebe isso. A gente, na verdade, no início é uma eu-presa, né? E aí depois vai a secretária, etc. Mas para o atendimento de saúde, para o paciente, realmente, a gente fazer a nossa principal missão, que é de cuidar e transformar a saúde e a vida dele, a gente precisa cuidar de toda a jornada desse paciente. E isso passa por muitos processos de uma empresa que nós, profissionais da saúde, médicos em geral, não estamos habituados. Perfeito. É verdade, isso foi uma descoberta na minha jornada empreendedora, atuando na administração de 2 grandes clínicas, e eu observei de fato que na formação médica, a parte de gestão ela não era parte ali da parte educacional, porém era a prática de basicamente 100% dos médicos, porque mesmo o médico que atua dentro de uma clínica, ele também tem que se autogerenciar. Então ali eu vi como uma grande oportunidade. A gente percebe uma mudança muito grande do mercado e isso vem exigindo ainda mais do médico. Há 10, 15, 20 anos atrás, assim que você se formou, era uma questão de tempo, você abriu o seu negócio, com o tempo, o fato de você ter uma boa formação, o paciente vinha. Mesmo que a secretária maltratasse seu paciente, Exato. Ela permanecia com você. Hoje não mais. A gente tem um estudo da USP que em até 2035... mais do dobro de médicos do Brasil que existem vai se formar. Então, a gente vai chegar a 1.135.000 novos médicos, né? Total de médicos no Brasil. Então, esse número de concorrência e também a exigência do paciente, que hoje está cada vez mais conectado com o ambiente digital, com seus direitos. Então, ele exige, né, o atendimento de ponta a ponta, de excelência, de atualização.
com a inteligência artificial, eles estão mais informados, então a carreira médica ela está bastante desafiadora, mas acho que a gente vai ter uma grande divisão de quem realmente é muito bom e faz um trabalho de excelência em termos de empresarial e daqueles que estão se mantendo ali na linha do meio. Aqui a zona de conforto está perigoso para esse perfil de profissional atualmente. O que você falou foi um estudo até que eu me choquei mesmo com esse estudo do número de médicos. O Brasil vai ultrapassar, né, o número de médicos do Japão, dos Estados Unidos. Em pouco tempo vai ser aí o maior número de médicos realmente por metro quadrado. E isso é um grande desafio. Então, hoje, na sua prática diária, o que você vê que é o maior desafio das clínicas em relação à gestão, dos médicos em relação à gestão? Qual que é o principal desafio? Eu acredito que a maior dor é formar bons times. É você conseguir dimensionar, você encontrar pessoas que você realmente possa delegar e confiar, mas delegar não é delargar. Então, é isso que o médico também precisa se conscientizar. Ele acha que ele vai achar um salvador da pátria para o negócio dele. E aqui está o grande engano. E uma coisa que a gente vê com muita frequência, inclusive parentes, pessoas que acabam tendo, né, conflitos éticos, erros éticos dentro do negócio por um excesso de poder. Então, o médico, ele nunca pode, ele precisa, assim, o grande desafio é estruturar bons times, mas ele entender minimamente um pouco de toda a operação de gestão financeira, pessoas, marketing, vendas, aprender que delegar não é delargar, não é abandonar o negócio dele, para que ele realmente tenha controle ali do que está acontecendo. Não sei se você concorda aí com essa visão, mas geralmente, as pessoas que a gente mais confia, geralmente são as que mais te decepcionam. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não perder o controle da operação. E é um desafio para a gente, né? Você ter esse conhecimento, não exercer isso, né? Saber ter esse conhecimento. Você precisa ter um conhecimento, pelo menos geral, ser direcionado por uma boa consultoria, né? Claro. Com certeza. Porque hoje o médico, como a gente estava conversando, não adianta. Antigamente ele se formava na USP, numa excelente faculdade, eu me formei numa faculdade federal, aquilo já era suficiente. Era uma questão de tempo. Mas agora, não. Agora a gente vê que o médico realmente tem que entender de marketing, de inteligência artificial, tem que entender de gestão de pessoas, tem que entender de gestão financeira, né? De toda a parte administrativa, que é uma empresa mesmo. Uma empresa. Então, nem que ele não vai executar, né? E ele não vai executar 100% dessa tarefa, Exatamente. Ele precisa entender, direcionar. Para poder cobrar. Eu costumo dizer que não existe os melhores fornecedores, existem os melhores clientes. E os melhores clientes é aqueles que sabem o que foi contratado, ele sabe acompanhar o trabalho que está sendo entregue, fornecer feedbacks. E o médico, ele tem uma postura, muitas vezes, de deixar chegar no limite. Só que, quando já chega no limite, você perdeu tempo e dinheiro. Com pessoas dentro do time ou com fornecedores. Então, eu acredito que uma outra habilidade que o médico precisa aprender a desenvolver é se posicionar, né? Aprender a dar feedbacks, a saber o que ele quer, o que ele não quer e parar de procrastinar. Porque, às vezes, ele sabe o que ele quer, ele está incomodado com alguma coisa, mas ele vai adiando. E esse adiamento vai custar para o seu negócio, para a sua clínica. Isso é verdade, porque muitas vezes a gente tem um dia a dia tão corrido, né? E ainda mais agora, com tantas somas de responsabilidades, né? Que antes era o quê? Praticamente era você estudar o caso do seu paciente, você atender muito bem ir para congresso, mas agora não, agora você tem que fazer tudo isso, estudar um pouco de marketing, ver na parte administrativa. Então, eu acho que com essas inúmeras habilidades que ele precisou desenvolver, ele realmente no dia a dia concentra-se mais na parte de saúde e vai deixando essas outras coisas realmente chegarem num nível que muitas vezes é um nível que prejudica não só os pacientes dele, o negócio dele, né? E o próprio ambiente. Eu já vi muitos médicos falarem: Marina, eu não tenho mais prazer de vir trabalhar, eu perdi. E não porque eu não gosto de fazer o que eu faço, mas pelo ambiente que se tornou. Então, agora, quando se encontra nessa situação, que é a cultura. Então, a cultura não é aquilo que está escrito no papel, é aquilo que é feito repetidamente dentro do seu consultório.
pelas pessoas, por você. Então, às vezes a gente fala, eu quero a cultura da colaboração, mas ninguém se ajuda. Então, a cultura da sua clínica é da não colaboração. E aí a gente precisa realmente atuar e muitas das vezes as pessoas que são as mais técnicas e são boas para o negócio são as pessoas que estão contaminando a cultura. E muitas das vezes não é possível reverter esse comportamento. O ser humano, às vezes a gente tem que trabalhar ali o processo de feedback, de desenvolvimento com prazos. Prazo não e os acordos não foram cumpridos, essas pessoas precisam ser substituídas, porque senão vai minando realmente a produtividade do seu negócio. Muito bom. E como que a Health pode ajudar o médico nessa questão dessa gestão aí de tantas coisas que estão aí nesse novo mundo, né? A gente já falou de vários itens aí para poder fazer essa gestão, para poder desenvolver novas habilidades que o médico não tem e não aprende a lugar nenhum. Sim. Né? A gente aprende só a parte técnica na faculdade. Todas essas habilidades não existe, é como se não existisse no nosso negócio, não né? Existisse. É como se a gente realmente nascesse para trabalhar em algum lugar, um hospital, né? Hoje a formação médica é para isso. Não tem, assim, do médico empresário, empreendedor, não existe essa formação que a gente precisa desenvolver. Como que a Health ajuda as clínicas e os médicos nessa parte dessa gestão de tantas coisas que são imprescindíveis para um consultório, uma clínica, ela dar certo, ela funcionar, ela ter sucesso? Maravilha. Ao longo desses 10 anos, nós desenvolvemos metodologias para apoiar o médico que está orientado para o mercado particular em diversos níveis da carreira, desde o primeiro passo, desde a abertura da primeira clínica, ou para esse médico que já é até, inclusive, mais consolidado, mas que sente as dores do crescimento. Então, no caso de um médico onde ele já é consolidado, mas ele está sentindo muitas dores desse crescimento, o nosso papel ali com ele, primeiro, é diagnosticar o perfil dele. Então, o autoconhecimento é importante para entender o que está levando a esses impactos dentro do negócio. A gente entende, faz um diagnóstico de toda a operação, desde a parte financeira, pessoas, processos. A gente entende qual é o clima organizacional, a gente avalia os números, se está condizente com o posicionamento dele, a parte de marketing, então, o que está gerando resultado ou está somente presente. E, analisando toda essa jornada, a gente apresenta para ele um diagnóstico que é padrão de consultoria, que a gente chama as is, to be e o to do. Então, como está, como deveria ser e o que a gente vai ter que fazer. E ali, a partir daquele processo, a gente pega na mão e apoia no processo de implantação. Desde o recrutamento e seleção, que é algo que hoje eu me orgulho em dizer que é um grande diferencial da HBS, é algo que é extremamente desafiador no mercado, acho que né, culturalmente, muito. Achar bons profissionais comprometidos que vá realmente ficar dentro do seu negócio. Então, hoje a gente tem uma equipe muito especializada nesse tipo de processo. A gente faz o processo de onboarding, então a gente recebe esse colaborador, integra na cultura, acompanha, porque esse momento de adaptação do novo colaborador, ele é crucial e é um grande erro nas clínicas também. Os novos colaboradores são simplesmente jogados. Largados. E aí é uma selva, e aí né, é como se você jogasse a criança na piscina, se nadar, está contratado, e não é bem assim. E isso a gente também percebe que faz com que o profissional tenha uma rápida alavancagem, crescimento na atuação ali do que ele precisa fazer. Então, a gente foca muito em realmente descobrir tudo que está causando, impedindo o crescimento, o que tem que ser melhorado, o que a gente pode inovar, porque às vezes a clínica também está muito redonda. Mas como que a gente inova? Como que a gente se reinventa? Então, a gente está com uma clínica no Sul, com faturamento acima de 3 milhões, muito bem. E ele, né, o médico falou, eu quero conversar com você para entender o que a gente pode fazer. No diagnóstico, a gente observou que a gente estava com um alto número de cancelamentos de consulta em cima da hora, o que impactava, ou seja, esses 3 milhões poderiam ser 3 milhões e meio. E, além disso, não havia um trabalho estruturado de pós-venda. Não tinha um profissional dedicado, especializado, que é um outro erro grande que as clínicas cometem. Não dá atenção específica para esse setor, para esse profissional.
Então, a grande maioria das clínicas acha que a secretária tem que fazer o resgate do paciente no momento que ela tem ali livre. E muitas das vezes ela tem muitos momentos livres. Só que a clínica ela tem uma vida muito dinâmica. E se ela não tem uma organização de atividade, elas acabam se perdendo. Então, essa questão do pós-venda é algo hoje imprescindível para estar dentro aí do script e da jornada das clínicas. Então, é um pouco do que a gente consegue colaborar, é ter esse olhar de identificar a dor de cada cliente e realmente solucionar e fazer com que isso se torne crescimento financeiro. E vocês, nesse processo, vocês têm um cronograma Sim. que o médico consegue se organizar também? Então, olha, porque às vezes tem clínicas que, como você falou, já estão redondas e aí que é uma questão de você ajustar e trazer uma inovação. Mas tem clínicas que você vai perceber que você tem um problema nas pessoas, na gestão das pessoas, contratação. Tem clínica que tem problema na parte administrativa, instalação de processos. E aí tem clínica também que a parte financeira, lógico, vai estar aí prejudicada em decorrência das partes anteriores. Então, vocês trabalham também com cronograma? Olha, para essa parte, tanto tempo a gente vai demorar, para essa parte, tanto tempo. Isso. Sim, com certeza, porque a gente já tem uma experiência para entender o quanto cada processo ou desafio vai demandar da clínica e até pela disposição e formação do time. Porque às vezes às vezes a gente quer exigir mais daquela equipe que está ali, mas ela não tem aquela capacidade, então a gente vai ter que contratar mais pessoas. Então a gente monta um cronograma de entrega com relatórios que a gente encaminha. A cada encontro, a gente envia um relatório para o médico para que ele possa acompanhar, mas é sempre muito bem-vinda a presença, porque mesmo que a equipe esteja absorvendo e colocando mais ali a mão na prática ali, é muito importante que o médico saiba o que está sendo passado. Porque, às vezes, o que a gente, como consultoria, a gente percebe? A gente traz muito conhecimento. E aí, a equipe nem sempre está focada em pôr em prática. E aí, aquilo é omitido do médico. E, às vezes, o médico acha que aquele conhecimento não foi treinado. E foi. Isso acontece muito, né? E essa parte de você falar que a cultura realmente é o que se vive no dia a dia, porque a gente sempre coloca lá, né? Nossa missão, visão, valores, e trabalha isso, claro, em todas as reuniões, em todos os treinamentos, mas mais do que isso, a cultura realmente é vivenciada no dia a dia, né? E por cada profissional. Então, se você tem muitas vezes um profissional ali que pode estar contaminando essa cultura, já passei por isso e a gente, como médico, a gente não tem muito essa visão, né? Que pode ter uma pessoa, é como uma maçã podre. Se a gente tiver uma maçã podre no meio de um cesto, vai contaminar todo o cesto. Então, e geralmente essa maçã é a pessoa que contribui para o negócio. E aí vocês acabam procrastinando e se sentem ameaçados, reféns de tomar atitudes importantes. É verdade. Mas é um grande desafio, é importante. Quando a transformação vem, quando essas pessoas são realmente tiradas do ambiente, o negócio cresce muito mais. Muito bom. E quais são as tendências que você vê para o setor de saúde no ano de 2025? Então, como que os médicos podem inovar? Como que as clínicas podem inovar? Quais são as tendências principais que você vê para a área da saúde? Bom, primeiro, 2025 vai ser um ano bastante desafiador, tá? Acredito que, inclusive, mais desafiador que 2024. Então, hoje a nossa orientação é que as clínicas sejam mais prudentes em termos de investimento, façam investimentos financeiros de crescimento com base em oportunidade real de crescimento e não por ego, porque meu colega está crescendo, eu também tenho que crescer. Acredito que o foco agora aqui é o lucro e não parecer ser. Tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Agora, inteligência artificial, CRM. O que é CRM? São os sistemas de gestão de relacionamento da empresa com o seu paciente, onde a gente consegue ter mais informação sobre o perfil do paciente, promover ações específicas de acordo com cada segmento. Então, por exemplo, campanha de aniversário. Eu posso mandar uma mensagem específica de campanha de aniversário de acordo com as preferências de cada paciente que eu tenho, entre outras atividades. Então, hoje a inteligência artificial ela vai reduzir mais de 35% de toda a burocracia
de uma clínica em menos de 12 meses. Então, isso já existe, a gente tem, sem nenhum conflito de interesse, hoje, para nós, o sistema com mais investimento nesse setor é o Sistema Amigo, e hoje a gente percebe que ele cuida dessa jornada de ponta a ponta, então, desde quando você faz uma campanha de tráfego pago e o primeiro lead chega, ele já consegue trazer tudo isso integrado dentro do sistema. Ele tem o uso de inteligência artificial no próprio prontuário, então o médico consegue, ao longo da consulta dele, não se preocupar mais em ficar digitando tanto, ele já vai fazendo toda a análise e toda a integração da parte de gestão. Então, se a clínica realmente tem ali dentro da empresa, e é uma dica que eu dou, alguém que, independente se é o amigo ou outro sistema, determinar um PMO, né, uma pessoa dedicada à gestão, ao entendimento da tecnologia, porque o sistema atualiza todo mês. Então, vocês compram uma tecnologia, um prontuário... Não sabe tudo que ele pode... E abandonam. E todo mês tem atualização. Então, vocês precisam dessa pessoa que fica estudando, fica entendendo e dissemina isso em toda a clínica, porque as pessoas não vão ter a atitude de entender o que melhorou ali da agenda que pode diminuir ali toda essa jornada. Então, com certeza, ser mais prudente em termos de investimentos, focar no lucro e não, né, no ego, e trazer sistemas que vão automatizar ainda mais seu atendimento, a sua jornada, a sua eficiência operacional. E já existem, mas não contratem antes de ter processos organizados, pessoas treinadas e dedicadas a implementar esses sistemas. Porque senão você contrata e abandona a ferramenta. Isso é uma parte muito importante, né? Muitas vezes a gente faz... Nós, médicos, nós temos tantas coisas, né? E é a mesma coisa, um iPhone. Tem lá milhões de funcionalidades. Mas se a gente não aprender a lidar, não vai funcionar. Mesma coisa, recentemente eu tive contato com o Sistema Amigo e eu fiquei realmente impressionada. A gente estava com outro sistema e a gente queria um sistema que adaptasse mesmo com o CRM que a gente tem. Mas a gente ficou realmente impressionada com as funcionalidades e toda a esteira que eles têm. Eu também não tenho nenhum conflito de interesse, mas eles realmente têm muita coisa para ser feita. E aí, realmente, se a gente deixa na mão de da nossa secretária ou de uma pessoa... Que vai ser mais resistente à inovação. Então, é um público que naturalmente tem uma certa resistência. Então, vai abandonar a tecnologia por uma questão de hábito de uso. Ela vai usar o mínimo do mínimo. A gente já percebe isso até com CRM, né? Muitas vezes a gente tem que ficar lá, não alimentou, não é? Sabe uma frase que eu escuto muito? Ai, mas Marina, isso dá muito trabalho. Não, isso não dá trabalho, isso é o seu trabalho. Então, acho que quando elas se conscientizam que isso faz parte do trabalho dela, é o processo dela, elas fluem. Agora, quando elas entendem que é algo a mais, aí vai ter uma resistência. É verdade. E é o trabalho delas. Na verdade, é o trabalho delas que depois vai ser muito melhor dirigido, muito melhor aperfeiçoado. Mas, inicialmente, vai dar uma certa resistência. E pensando nisso, em proporcionar esse atendimento de excelência, todo esse cuidado, o que você identifica hoje que são os pontos cruciais para um atendimento de excelência do paciente dentro das clínicas de saúde? Primeiro ponto é agilidade. Muita agilidade, até porque hoje não é mais novidade para ninguém investir em tráfego pago, Instagram, e o paciente que clica ali para ter uma informação sobre uma ação que você acabou fazendo, muitas vezes, se você não responde rapidamente, quando você responde, ele não responde. E aí você se pergunta, por que o paciente não está respondendo o paciente da internet? Porque ele esquece. Então, ele clicou numa campanha sua, demorou um dia, meio-dia para você responder. Quando você responde, ele olha aquilo e fala, quem que é essa pessoa que está falando comigo? Porque é muito estímulo. Então, se você quer resultado, sem dúvida nenhuma, ter aí uma agilidade no seu atendimento, não roubar, é importante a automação, mas para os primeiros contatos, mais rapidamente a sua secretária vir para atuar, e aí de uma forma extremamente
gentil, cortês, acho que isso não pode se perder, com técnicas. Então, hoje, o que a gente acredita e o que a gente capacita? A sua secretária, a sua concierge, ser uma grande entrevistadora, porque a venda não é quem fala mais, é quem sabe fazer as perguntas corretas. Sim. E ela já começa no primeiro contato. E a nossa recomendação, que é algo que é antigo e é novo, é antigo e atual, né? Que as coisas vão voltando. Hoje, a nossa principal orientação é voltar para a ligação. Sim. Então, sempre que possível, sempre que o paciente está perguntando por preço de serviços e tratamentos que tem um alto valor, então, como que você vende um item de luxo via WhatsApp para alguém que não te conhece, que você não conhece, informando o preço que pode ter um impacto diferente. Então, a gente traz para a ligação. Então, o paciente... E aí, como fazer isso de forma elegante, tudo isso a gente ensina, porque também não é assim, um telemarketing, não dá para o mercado de luxo virar um processo de telemarketing, mas tem formas e estratégias que a gente já validou e que aumenta aí 30% da conversão de leads que entram em contato e se tornam pacientes convertidos. Maravilhoso, maravilhoso, porque é uma conversão bem alta, Sim. Né? Uma conversão bem alta, maravilhoso. E nesse processo, a gente vê, né? Hoje, no mundo que a gente está, num mundo tão corrido, realmente quem recebe uma ligação já é algo para você prestigiar o paciente, né? Porque ninguém hoje liga. Então, se realmente recebe um contato e já faz logo a ligação, além de você conseguir um contato melhor, você também demonstra, né, um atendimento diferenciado quando você faz esse cuidado. E a forma que você vai abordar e pedir permissão para que isso aconteça e gerar o interesse daquela pessoa para receber a ligação. E também a técnica na ligação também é importante, porque as pessoas estão muito impacientes. Então, precisa ser rápido, eficaz, cortês, objetivo, porque quando alguém te liga e fala, por favor, a Marina, eu já quero desligar na hora. Para falar, gente, como assim, por favor, a Marina? Então, tem que ter toda uma técnica. Tudo é técnica. Essa é a grande verdade. Vendas, você vai ter um conjunto de técnicas. Atendimento é um conjunto. Assim, até na parte médica, eu tenho certeza que muitas das vezes existem médicos que têm toda a técnica, né, a ciência, mas na hora de persuadir o paciente, de prescrever e fazer com que aquele paciente se sinta seguro, perde o paciente aqui, porque é a técnica de prescrever, de mostrar para ele que ele precisa seguir naquele tratamento, né? A gente acredita muitas vezes o paciente chega no nosso consultório convencido, porque senão ele não estaria ali. Mas ele sai de lá porque ele não foi persuadido a seguir no tratamento. E persuasão é diferente de manipulação, tá? Porque manipulação é você fazer a paciente optar por algo que ele não precisa. E persuasão é mostrar para ele que, sim, é o que ele precisa, é o que ele quer, que aquele é o momento, que ele não saia dali e se arrependa. Maravilhoso isso. E isso é um mito muito grande na cabeça dos médicos, né? Eu imagino que todos os profissionais de saúde, mas principalmente dos médicos, quando, sei lá, 30 anos atrás, o médico que realmente sabia persuadir seu paciente, sabia vender, era o médico que a gente acreditava, o charlatão. Então, um médico que faz isso não poderia ser um médico bom de técnica, não podia ser um médico científico, né? Um professor, um palestrante. E hoje a gente tem mudado completamente essa consciência, passamos a mudar. Mas mesmo assim, nós vemos muitos médicos, né? Tem vários que trabalham comigo e quando eu vou dar curso, eles falam, eu não sei vender. Eu não sei mostrar o tratamento, eu não sei apresentar o tratamento, eu tenho vergonha, eu não sei, eu não consigo. E é muito difícil porque os médicos não entendem que isso é uma técnica, que ele não nasceu sabendo do mesmo jeito que não nasceu sabendo medicina e que ele pode aprender. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, que os médicos que estão aí, que falam, eu não sei como apresentar o tratamento, eu não tenho jeito para venda, né? Eu não sei fazer isso, e acaba terceirizando isso, não que uma outra pessoa não possa passar o orçamento e tudo, mas acaba terceirizando isso para alguém da sua equipe. Então, queria que você falasse sobre esse mito aí. Exatamente, acho que foi perfeita. Primeiro que a gente acredita que vendas na saúde é transformar positivamente a vida das pessoas. Isso. Então, se você consegue vender algo para um paciente que te buscou,
você está fazendo com que ele realize um sonho, que ele busque a cura daquilo que ele está, né, em busca. Até porque se o paciente chega até você e ele sai sem engajar ao tratamento, que é uma forma adaptada de dizer vender ou comprar, ou ele vai consumir em outro médico, ou ele está deixando de fazer o tratamento que seria algo muito importante para ele. Então, de novo, acho que primeiro é ficar claro o que é vender na saúde. Vender é transformar positivamente a vida das pessoas, tá? Segundo, vendas, quando a gente fala de vendas na saúde, é basicamente a associação de processos e técnicas. Então, se eu tenho processos muito bem organizados, que é o que a gente chama de funil de vendas, que é você ter, a gente criou um funil de vendas na saúde, que são 7 etapas que tem um porquê dele acontecer. Então, desde o primeiro contato, a forma como a sua secretária aborda, o tipo de material que ela envia, as ligações que ela vai realizar, faz parte desse manual. No primeiro contato da paciente, já no agendamento, o tipo de contato que ela vai receber, orientação ou estratégia vai fazer com que ela, de fato, venha ao consultório, também existe uma razão para existir. A experiência do primeiro contato, a gente gosta muito de trabalhar rituais de boas-vindas, os gatilhos de reciprocidade. Muitas vezes a vendedora, a concierge comercial, ela fica lá na sala só esperando a hora dela atuar. A gente entendeu que existem pilares que antecedem a venda, que uma delas é a conexão. Então, ela precisa ir lá, se apresentar, se colocar à disposição para que no segundo contato, que seja a hora de passar a negociação, o valor, ela não seja uma completa estranha. A pessoa já tenha uma pessoa de confiança ali junto. Né? No pós-venda, follow-up. Então, o funil de vendas, basicamente, é uma sucessão de processos e técnicas que a sua equipe precisa fazer. Então, quando a gente fala de organizar a venda, não é empurrar, é ter uma clínica organizada, uma clínica que vai funcionar sem aquela sua funcionária mais importante, se ela quiser engravidar, sair da empresa ou mudou o comportamento, se ela sai, o processo continua. Você vai contratar outra pessoa, os processos estão estabelecidos no papel, que a gente chama de playbook de vendas. A gente tem aí técnicas onde ela vai conseguir fazer todo esse processo de treinamento, então, como treinar essa pessoa nova que chega, para que ela, o mais rápido possível, substitua aquela pessoa que parecia ser insubstituível. Então, quando você tem processos bem organizados e técnica, você ajuda o seu paciente a tomada de decisão mais rápido daquilo que ele já veio buscar, daquilo que ele já veio convencido. Então, eu acredito que sim, o médico que fala, eu não sei vender, ele está simplesmente demonstrando e anunciando que ele é uma pessoa insegura. Em vendas na saúde, todos os sentimentos são percebidos, porém eles são mal interpretados. Então, quando você começa a se contorcer porque não se sente confortável em fazer uma prescrição, porque o que o paciente vai pensar, mas você sabe que aquilo é importante para ele, você deixa o paciente em dúvida em quanto você é bom, quanto você é profissional. Porque o que as pessoas buscam no outro, na hora de tomar um serviço da saúde, é autoconfiança, segurança, clareza, objetividade, verdade. Então, se você acredita, fale olhando nos olhos do seu paciente, né? Mostre que a decisão, que a sua prescrição, a sua prerrogativa é aquela, de forma segura, que ele vai comprar aquilo que você acredita. Agora, se você demonstra insegurança, quer delegar para sua secretária, e aí a sua vulnerabilidade está sendo confundida com a sua intelectualidade. Então, tomem cuidado que esse processo de dizer eu não sei vender, enfim, não consigo indicar os tratamentos, só demonstra que talvez você não esteja tão pronto. Será que eu estou seguro com o que eu estou indicando para o meu paciente? Porque, com verdade, segurança e olho no olho é o que o paciente espera do médico. Agora, sim, o papel da secretária na venda não é iniciar a venda, isso é o papel do médico. O papel da secretária é não perder a venda. Então, é ter técnicas de negociação, ter técnicas de fechamento, acompanhar esse paciente, até porque 75% das vendas ela acontece no segundo estímulo. Então, às vezes, o paciente ele saiu sem comprar, porque ele precisa ali amadurecer,
E aí você não entra em contato ou porque não quer incomodar ou porque na grande maioria das clínicas falta organização e foco. E aí o que o paciente faz, tempo passou. Mas se você tivesse entrado em contato no tempo certo, provavelmente você teria tido o aceite desse paciente. Então, Muito interessante esse número, né, de sim, 75%, porque muitas vezes a gente vê, às vezes num primeiro contato, né, ele vai saber tudo do tratamento, vai tirar suas dúvidas, muitos vão conversar em casa, vão ver, né, mas é muito interessante esse número, nem eu sabia desse número de 75%. você já se viu numa situação que alguém, né, vai na casa da sua sogra, de alguém, aí fala assim, ai, come esse bolinho de chuva, é uma delícia. Você fala, ai, não, obrigada, eu tô de dieta. Aí daqui a pouco chega outra pessoa e fala, não, você tem que comer esse bolinho de chuva que foi feito pela minha mãe, é de canela, é maravilhoso. Quando alguém na terceira vez vem e fala, você fala, não, eu vou ter que provar esse bolinho de chuva, tá todo mundo falando. E aí você vai lá e acaba cedendo. Então, existe sim uma questão onde o estímulo da oferta ele precisa acontecer continuamente. E isso até um olhar, doutor, importante, porque às vezes o paciente ele fecha parcialmente o tratamento e a gente esquece toda a prescrição. Então, aqui também é importante acompanhar o paciente na primeira compra que ele fez. Está satisfeito? A prescrição era mais ampla? Retomar com esse paciente. Senhora Marina, olha, a senhora está feliz com o tratamento? Ai, estou adorando, estou gostando. Perfeito. Ó, a doutora, como você sabe, tinha ali a prescrição do bioestimulador. Se você já está gostando sem o bioestimulador, confia que você realmente vai ter o resultado potencializado do que você veio buscar. Tem certeza que você não deseja? E aqui, às vezes, você pode ter uma oferta. Aproveitando, como você já é paciente, eu consigo um presente para você, uma sessão a mais para você. Com certeza, esse paciente está muito mais aberto, porque ele já viu que já teve resultado. Então, às vezes, a gente esquece das prescrições Falta esse anteriores. acompanhamento, Falta né? acompanhamento. E na verdade é isso. O paciente muitas vezes está satisfeito, está feliz, e você passou uma parte, ele começou, né? Porque com tudo, a gente às vezes vai num restaurante e aquele restaurante a gente quer experimentar a primeira vez e não quer, não vou pedir o menu degustação. Primeiro que eu não tô com fome, não conheço, não sei se é bom. E aí você vai e pede só um prato, né? E aí depois você quer conhecer toda a experiência. Muitas vezes com o paciente também é Sim. assim, né? E na verdade, muitas clínicas nós percebemos que tem essa primeira prescrição, o paciente na cabeça dele fala: olha, eu vou começar por isso, depois eu vou para isso, depois para aquilo, mas aí se perde isso. Ninguém perde. mais acompanha essa jornada desse paciente, né? Essa oportunidade de retomar orçamentos e mostrar para ele, na hora que ele está satisfeito, que ele pode ficar mais. Que ele pode ficar mais, que ele está seguro, né? Que é verdade. Isso é essencial. E como que você vê no dia a dia que a cultura da clínica influencia nessa questão do atendimento, da venda, da jornada do paciente? Ah, total, porque começa a ter perda de colaboração. As pessoas querem fazer cada dia menos. Assim, e numa clínica, por mais que a gente possua cargos e funções muito bem definidos, é uma empresa pequena, então as pessoas precisam se ajudar, colaborar. Então a gente percebe realmente isso e também muito na tratativa com o paciente. Vai se perdendo o carinho, vai se perdendo o cuidado, né? E as pessoas, quando elas perdem o prazer de estar ali, elas não dão o melhor delas. Verdade. Elas não dão o melhor delas. Agora, tem uma fala que eu acho que é importante, que é um recado aí para os médicos e também para as secretárias. É permitido, naturalmente, quando você não acredita no time, quando você não se conecta com o time, sair do time, saia do jogo. Levante a mão e saia do jogo. O que não é correto, o que não é ético com a empresa e com a sua carreira, você jogar contra o time. Porque às vezes você está ali prejudicando intencionalmente, deixando de fazer o melhor, achando que você está prejudicando uma instituição e, na verdade, você também está perdendo o seu tempo ali. Então, cuidado como você investe o seu tempo. Eu costumo dizer que a natureza ela é muito sábia. Então, se a gente come uma maçã e joga uma semente, o que ela te devolve? Uma árvore de maçã.
Então, cuidado, às vezes, de você investir tempo, né? Esse é um recado muito para o colaborador, num lugar onde você não está oferecendo o seu melhor, onde você não se conecta, onde você só reclama, onde você joga contra, porque você também está jogando contra o sua própria carreira. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Ótimo. E como que essa experiência do paciente, ela pode ser aprimorada desde o primeiro contato até o pós-venda, assim, até a finalização do tratamento, a continuidade? Porque, na verdade, a gente está falando de saúde. E saúde é eterno, né? Não tem alta. Em cada momento, o paciente vai estar precisando de determinado tratamento, determinada situação. Porque hoje, no Brasil, a gente tem uma visão muito da doença, né? Então, só vai lá no médico quando tá doente. Mas não, a gente quer mudar essa visão para o acompanhamento realmente de saúde. Então, esse acompanhamento não teria, né? É eterno. Como que a gente pode aprimorar a experiência desse paciente? Como a gente pode aprimorar a jornada dele na clínica? Bom, primeiro passo, todo mundo gosta de se sentir especial. E existem detalhes básicos como hiperpersonalização. E quando eu falo hiperpersonalização, é sempre que possível você deixar o nome do paciente exposto para ele. Então, por exemplo, a gente gosta muito de quando o paciente chega no consultório de alto padrão, que ele vai ali, enfim, se ele já gosta de um cappuccino, você pergunta, e aí você é intencional. Então, senhora Marina, posso trazer aquele cappuccino que eu sei que a senhora gosta? Então, a palavra eu sei que a senhora gosta, ela é muito importante. E aí, quando você entrega aquela bandeja, você ter uma plaquinha com o nome do paciente, isso vai fazer com que ele se conecte. E hoje, no momento que a gente está de informação, ele vai querer promover, que essa foi a técnica da Starbucks que ficou super famosa. Uma outra coisa são os detalhes. O que eu vejo muito clínica de alto padrão errando em pequenos detalhes por falta de cuidado mesmo. Então, o paciente vai há décadas na clínica e ele já falou que ele não gosta de açúcar. Toda vez que vai servir o café dele, tem lá o açúcar e o adoçante. Uhum. Então, são pequenas informações inconscientes que você demonstra que você não conhece o seu paciente. Mas, sim, vai entregar o café dele só com adoçante? Senhora Marina, tá aqui o seu café só com adoçante, porque eu sei que você gosta. Então, vai começar o atendimento dele na sala. Doutora Marina, eu coloquei aqui para você 23 graus, que eu sei que é a temperatura que você gosta. Então, trazer intencionalmente, conhecer esse paciente, fazer o que ele gosta, mas demonstrar. Uhum. Porque, às vezes, a gente faz tudo isso e, na nossa vida ultra conectada com a tela, às vezes, a gente não percebe. Então, a gente, de uma forma sutil, a gente vai mostrando que ela é especial para nós. Então, porque você gosta, pensamos em você. No aniversário, tomar cuidado com mensagens muito padronizadas. Então, se é um paciente especial, liga para esse paciente, médico. Vamos mandar um presente diferente para ele. E para o paciente que, às vezes, talvez não consuma tanto na clínica, será que é o mês de aniversário dele? Às vezes não é o dia. O dia que ele for passar lá, manda um cupcake para ele, fala, esse mês é seu aniversário, a gente não sabe, como você não vai estar aqui no dia, a gente lembrou de você. Então, tornar as pessoas fazer com que elas se sintam realmente especiais, e não um número. Acho que esse é o grande diferencial. E isso é uma tendência que a gente vê agora no mercado de luxo, né? Essa questão da hiperpersonalização. Realmente não tratar essa pessoa como um número. Mas não penso nem que é o mercado de luxo, mas realmente o atendimento, né? Você saber que você é especial, que você é querido, né? Que tá se fazendo todo esse cuidado em relação ao seu atendimento. E realmente, muitas vezes, a gente vê que nas clínicas a gente tem esse erro, que é um erro, é um pequeno detalhe, mas que faz realmente muita diferença para esse paciente se sentir especial, para se sentir amado, para querer estar lá sempre e vai estar lá sempre. Hoje, nesse mercado que a gente está, que é um mercado tão competitivo, os médicos ficam aí pensando como atrair mais pacientes
qual que seria a melhor estratégia para eu atrair mais pacientes nesse mercado competitivo? Então, em 2025, o que você considera que seriam as melhores estratégias para trazer mais pacientes para o consultório e para a clínica? Bom, primeiro passo, rever seu posicionamento, se está bem alinhado com o perfil de público que você deseja, porque às vezes eu desejo atender um perfil de público X, porém a forma como eu me comunico, a forma como eu me visto, a forma onde eu frequento, o lugar onde eu frequento, a minha clínica está totalmente não está alinhada a esse perfil. Então, o primeiro passo é entender quem é esse meu público que eu quero tanto me conectar. Porque, na grande maioria das vezes, a gente só quer o paciente que consome. Mas, para você ser referência para esse paciente, você tem que ser expert nele. Então, onde ele frequenta, onde ele passa férias, onde os filhos estudam, quem são de fato essas pessoas. Então, quanto mais você conhece, mais informação você tem, mais visão você consegue ter do que fazer. Então, ponto número 1. Ponto número 2, presença digital. E o Instagram, ele muda o tempo inteiro. E hoje ele está exigindo do médico um conteúdo mais criativo, um conteúdo mais real, menos engessado. Então, é importante estar presente? Sim. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada? Sim. Mas como você quer se diferenciar, realmente é ter esse olhar, essa visão de que hoje a geração de conteúdo ela vai ter que ser um pouco mais criativa, menos engessada, mais dia a dia. E o grande diferencial é o próprio médico. Então, não adianta se esconder atrás de agência, ele vai ter que ir, de fato, ali para frente. Se ele não tem a veia da comunicação, investir em media training, investir na capacitação de gravação de vídeo, que esse é um caminho aí sem volta. Dito isto, que é o básico bem feito, a gente fala sobre a importância do tráfego pago, de investir num bom gestor, então não adianta a gente querer improvisar, mas de estratégias novas, a gente vê, sim, o uso de estratégia com rede de influenciadores. Para as clínicas que estão preparadas para essa estratégia, é, sim, um grande efeito de crescimento. A gente tem vários cases de sucesso de clínicas que, quando estavam, de fato, bem posicionado, no momento certo, e fizeram esse investimento, tiveram um crescimento muito grande. Eu sei que muitos médicos não gostam, não concordam, se sentem inseguros, porém, existem formas e mecanismos de você fazer isso de uma forma crescente e progressiva para que seja algo, de fato, positivo para o negócio. Além disso, eventos, esteja presente em eventos, seja intencional. Marina, eu não tenho muito evento. Crie o seu evento, dependendo do perfil do seu público, mas seja criativo. Então, a gente está com uma cliente em Maringá, que esse ano a gente vai fazer um evento que vai ser o carnaval, bloco dela, para a família, porque o nosso público é mãe. Então, não adianta a gente querer fazer um evento que isole as mães dos filhos. Não, a gente quer trazer todo mundo. Vai ser um super evento, com muita interatividade. Então, a gente quer criar o afeto, o laço. E não tem nada mais poderoso para uma mãe do que ter memórias com os filhos. Então, sejam criativos. Saiam aí também. Teve uma fase esse ano de muitos talks com algumas influenciadoras. Foi legal, mas já está um pouco batido. Então, o desafio também é inovar, é reinventar as estratégias, sem dúvida nenhuma. E networking, ser intencional, sair da sua zona de conforto, entender quem é os médicos, os parceiros que atendem esse perfil de paciente que você deseja e se aproximar. E a gente tem técnica para isso, tudo é técnica. Olha só que maravilhoso, técnica de networking, de atendimento, de venda. Incrível, né? E um médico aí que tá aí pensando, nossa, eu não sei vender, eu não sei fazer um bom atendimento, eu não sei me conectar com as outras pessoas, eu não sei fazer networking, tudo isso você pode aprender. Então, verdade. É técnica. Com certeza. É. Eu acho que isso que é a grande oportunidade do novo médico atual. Comparado a 20 anos atrás, vocês tinham que caminhar tudo isso sozinho. E nem todos conseguiam aprender e se desenvolver em todas essas possibilidades. Hoje, vocês possuem mentores, experts, que já vivenciaram, que já experienciaram, né, tanto na própria carreira quanto com outras clínicas, e possuem metodologia. Mas aqui eu também quero trazer um alerta, que ao mesmo passo que
existem profissionais sérios, além da própria HBS, o médico, por ser uma pessoa muito genuína, muito aberta, a gente percebe o surgimento de muitos gurus que não fizeram lastro nem da própria carreira, não têm experiência. Então, cuidado antes de escolher o seu mentor, antes de escolher a sua consultoria, preocupe-se em entender qual é o currículo, qual é a história, qual é a trajetória, o que essas pessoas realizaram para poder te guiar. Então, eu vejo aí muitas vezes profissionais que não tem problema recomeçar a carreira, mas é muito sério você assumir a liderança e a direcionar a carreira de um outro profissional. É uma responsabilidade muito grande. Eu durmo e acordo pensando em todos os meus clientes, pensando que o meu compromisso é ajudar cada um deles. Todos importam. Então, aquele que eu percebo que às vezes não está tendo tanto resultado, eu chamo para reunião, a gente discute por que está acontecendo, se está fazendo o que a gente está pedindo, não está. Se não está, a gente pausa, porque o meu compromisso com o meu cliente é que ele obtenha resultado. Então, tomem cuidado, que tem muitos gurus aí que vendendo o sonho e, na verdade, vai às vezes só te frustrar, fazer você perder tempo e dinheiro. E tem muitos, né? Muitos, hoje, com muitos. o mundo digital aí, temos muitos. E qual que seria a melhor estratégia? Não só para atrair, a gente já falou de atrair os pacientes, mas para fidelizar esse paciente na clínica em 2025, o que seria a melhor estratégia que o médico poderia ter para fidelizar esses pacientes na clínica? Tá. Primeiro passo, não tem como pensar em fidelização se você não pensar num bom sistema. Porque não tem como você gerenciar na agenda de papel ou numa planilha esse relacionamento com essas pacientes que precisam voltar no tempo correto. Então, primeiro passo, organização sistêmica do seu consultório, tá? No segundo passo é você ter esse processo organizado. Então, quando o paciente... Como eu vou me relacionar com o paciente ao longo do ano? Então, eu vou dar dicas, vou convidá-lo para vir à clínica em momentos específicos, eu vou presenteá-lo, mas também eu vou acompanhá-lo para que ele retorne no tempo certo. E nesse acompanhamento, a competitividade está muito grande. Então, hoje, não basta só fazer o contato. Eu gosto muito de sempre ter algum incentivo. Então, para o paciente que volta para fazer a toxina, o paciente que volta para fazer o procedimento X no tempo correto, eu premio ele com algum benefício, com algum tratamento extra. Então, eu tento trazer benefício para ele voltar no tempo correto. Então, organização sistêmica e estratégia, que é fazer a pessoa não procrastinar uma atitude. Então, as campanhas para... Quem trabalha com saúde, beleza, bem-estar, são fundamentais. Então, ao longo do ano, pensar on e offline, o que eu vou fazer para fazer com que esse paciente não procrastine a decisão dele de voltar para o negócio. Maravilhoso. E hoje que a gente está vendo aí o marketing digital cada vez mais inovando, a inteligência também artificial, como que o médico pode utilizar as tendências aí do marketing digital em 2025 para alavancar a sua clínica, para ter mais sucesso, né, ter mais pacientes na sua clínica, com melhor experiência desse paciente, como que ele pode utilizar do marketing esse ano aí, em 2025? Olha, trazer uma dica que eu dou, para dependendo do momento que a clínica está, ela pode internalizar alguém para geração de conteúdo, de audiovisual, para que a pessoa entenda e respire um pouco mais ali e consiga transportar ali o dia a dia. É muito importante estar conectado com as tendências de produção de vídeos, então isso hoje no digital está contando não só gerar o vídeo, mas como esse vídeo é editado, as tendências em termos de música, de legenda, de comunicação. E a inteligência artificial, ela te apoia, ela é basicamente um super assistente, porque hoje o chat GPT, ele pode analisar o seu perfil, então se você tira prints do seu perfil, submete ali a análise do chat, fala com a sua especialidade, quem é seu paciente, para ele fazer uma análise da sua performance e trazer sugestões, ele vai te trazer um relatório. Então, hoje o médico, muitas vezes, na hora que ele vai ligar a câmera para gravar um vídeo, ele fala, ai, deu branco. Você vai lá, usa o chat GPT para pedir esse auxílio para geração de conteúdo. Ele te gera, inclusive, um roteiro. Então, tá fácil.
Tá muito mais fácil. Só que na medida que as coisas vão se tornando muito mais acessíveis, o que vai diferenciando o quê? A criatividade, é o novo. Porque vai ficando tudo muito pasteurizado. Porém, desde assim, entre não fazer e fazer é o primeiro passo, mas saber que depois que você está fazendo é preciso se aperfeiçoar e buscar formas de ser criativo, mas também não perder a autoridade, que isso é perigoso. Verdade, muito. E como que, além do marketing digital, o médico aí pode utilizar na sua clínica a inteligência artificial? Então, como você vê em 2025 a inteligência artificial ajudando a alavancar as clínicas? Olha, de diversas formas. A gente na HBS, quando a gente estrutura o regimento interno, os POPs, os scripts, a gente submete à inteligência artificial hoje, o ChatGPT. A gente cria robôs onde a equipe, ao invés de ficar com aquele calhamaço de folhas que elas acabam não lendo, elas podem pesquisar diretamente no ChatGPT a orientação que ela precisa. Então, olha, o paciente respondeu isso. O que eu respondo? O próprio chat vai analisar todo esse documento e vai trazer para ela a resposta ideal que a gente já programou. Então, desde a forma como a secretária, os scripts, as orientações ali do dia a dia do repertório, isso é factível. As análises financeiras, então, se o seu gestor financeiro ele gera aquele relatório super complexo, cheio de dados, você pode submeter ao ChatGPT, dizer, eu sou médico, o que eu preciso saber se minha clínica está indo bem, se não está faltando alguma informação, tem algo que eu tenho que me atentar, ele vai te trazer toda uma análise mastigadinha. Contratos, então, às vezes você recebeu um contrato de algum fornecedor, que, né, aquele monte de folha jurídicas que às vezes você não entende, submete. Então, ele é um grande assistente de todos os setores. E dentro de alguns sistemas, como já mencionado, ele hoje vem facilitando muito o dia a dia, desde a jornada de agendamento, como também ali a prescrição médica, que vai ser uma grande evolução e só vai melhorar, vai acelerar muito. Então, uma dica que eu dou às vezes a gente fica vendo de longe toda essa transformação digital. A gente espera ser levado por osmose. Não, busque se aprofundar. Então, tudo isso que a gente está dizendo aqui é algo que é novo, mas as pessoas já tinham uma pré-concepção, mas ninguém se aprofunda. Esse é o desafio do médico, pegar a oportunidade de ser o primeiro a ir além, para que traga os benefícios dessa inteligência o quanto antes para o seu consultório para se diferenciar, porque o mundo vai avançar cada dia, ano, mais rápido. Então, a gente não pode ficar esperando ser levado pelas ondas. É verdade. Tem que surfar. É verdade. E nesse sentido de surfar, teve alguma experiência que vocês tiveram na HBS que foi marcante de uma clínica de sucesso, assim, de realmente transformação em todas as etapas? Então, você pode compartilhar com a gente uma experiência que tenha sido marcante. Ah, você pegou lá X e aí foi 10x em tanto tempo. Como que foi toda essa transformação? Não, com certeza. Temos vários cases de sucesso de clínicas que começaram com a gente ao longo desses 10 anos de história. É muito bonito acompanhar isso. A gente fica muito feliz. O sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. E aí, o que a gente observa em todos esses médicos que começaram de 60 mil reais e hoje faturam mais de 2 milhões de reais por mês, é a atitude. É a vontade, assim, a agilidade para colocar em prática, a capacidade também de reunir bons profissionais próximos, pessoas do time com capacidade de realização, porque o papel da consultoria não é fazer por você, é mostrar o caminho, trazer as ferramentas, ensinar. Mas você tem que ter alguém dentro da sua clínica, junto com você, realizador. Uhum. Então, as clínicas que mais cresceram são as que têm capacidade de realização. Então, quando você percebe que você está num movimento de zona de conforto e procrastinação, é a clínica que não vai crescer em 2025. E, às vezes, o médico fala, ai, Marina, mas tudo fica muito pesado para mim. Reveja o seu time. Quem é essa pessoa que deveria estar ali dando vazão aos projetos, às ideias? Então,
sempre que o médico cresce, ele precisa buscar aquele gestor que vai ser o segundo braço dele e que nem sempre ele vai saber de tudo, mas ele vai atrás, ele vai busca, ele cumpre prazos. Assim, é muito bacana quando a gente cria um planejamento e a gente vê a equipe, o médico totalmente envolvido, com dúvida, realizando, desenvolvendo, implementando, e o resultado ele vem. Uma outra característica também que eu posso destacar do profissional, sem dúvida nenhuma, é a capacidade técnica de atualização e a comunicação. Então, a imagem, a oratória, a habilidade de se posicionar, de se colocar à frente aos seus pacientes. Então, muitas vezes ele tem tudo, ele tem o cenário, ele tem as pessoas, mas falta ele ainda se preparar como um profissional protagonista ali junto ao paciente dele. Então, o posicionamento, a forma como ele se posiciona, ele prescreve. Então, eu acredito que são 2 pilares. O próprio médico, ele também precisa ter uma estrela ali, e realmente todo o ecossistema que está em torno dele, mas ser ágil e rápido e ter uma capacidade de realização. Porque com tanta informação, o mais difícil não é só ter esse acesso à informação, é realmente aplicar essa informação, né? E Com quanto certeza. mais rápido toda essa equipe conseguir aplicar, mais vão colher os resultados disso. E se você pudesse deixar um conselho, Arina, para os médicos todos que estão assistindo, qual conselho você daria para esse profissional que ele quer crescer em 2025, que ele quer crescer, que ele quer desenvolver, que ele quer um crescimento, uma diferenciação da sua clínica? Então, qual seria o conselho que ele deveria seguir, o principal? Bom, eu acredito que chegou a hora, 2025, de realizar, de fazer. Então, tudo que está em segundo plano, tudo que está te incomodando, chegou a hora de você fazer uma revisão geral das pessoas que estão né, ao seu lado, desde equipe, parceiros, médico, amigos, inclusive. Então, fazer essa revisão geral de se realmente são pessoas que estão somando na sua carreira ou se só estão te consumindo. Fazer um plano estratégico para trazer pessoas realmente que estão jogando no seu time, que vão te ajudar realmente a ser mais profissional, a realizar ainda mais em 2025, ter objetivos claros, ter uma meta clara de tudo aquilo que você precisa melhorar, de tudo aquilo que você ainda pode alcançar, e colocar em ação, parar de procrastinar. Eu acredito que é um ano que não vai dar para ser amador, deixar o ego de lado. Às vezes a gente querer agradar muito o outro, ser aceito pelas pessoas, e aí fazer investimentos megalomaníacos não vai ser a tendência da megalomaníaca. Então, só se for realmente algo muito oportuno para você, se não for, não faça isso, tá? Existe um movimento muito grande nas clínicas, até de alto padrão, de comunidades médicas. Então, médicos estão começando a se juntar para se fortalecer dentro de um mesmo negócio. A gente vê isso dentro da dermatologia. Alguns cases de sucesso, a gente vê aí o próprio grupo doutora Paula Belotti se somando, doutora Celina Frota, entre vários outros que a gente conhece. Então, cuidado, às vezes a gente quer abrir... Será que eu realmente quero abrir minha clínica ou eu posso me fortalecer com um grupo? E se eu for abrir minha clínica, será que eu preciso investir tudo que eu tenho para mostrar para as pessoas ou eu posso fazer algo mais boutique, de excelência e crescendo aos poucos? Então, o que eu vou trazer para mim em 2025, o que eu desejo para vocês, é se aproximar de pessoas que realmente sejam ao lado de vocês e um time fortalecido, mas, sobretudo, equilibrar esse trabalho, essa pressão com a vida para que seja leve, né? É desafiador, mas minimamente prazeroso. A gente não pode tornar isso... A gente não pode se adoecer. Eu acho que você entende muito mais disso do que fazer com que essa jornada valha a pena. Você sabe que isso é tão incrível, né? Porque nós, profissionais médicos, cuidamos tanto da saúde das pessoas e a gente vê tantos médicos doentes, né? Então, a gente vê que ele cuida da saúde de todo mundo, menos da dele. E a gente vê isso
muito, né? Hoje a gente vê, tem um número de 80% dos médicos já terem uma história de burnout alguma vez, né? De terem transtornos de depressão, ansiedade. Então, quer dizer, esse médico está disposto aí a transformar vidas e saúde, mas muitas vezes não está conseguindo cuidar da sua própria saúde e da sua própria vida. Então, realmente, trazer esse equilíbrio para ele, né? Com tantas demandas aí no mundo atual, mas trazer esse equilíbrio de fazer isso com leveza, com saúde, com energia. E com prazer. Não não dê um passo maior que a perna e assim, a gente está vivendo os anos mais importantes das nossas vidas. E por que não fazer com que essa jornada seja também prazerosa, né? Invista na sua qualidade de vida, no seu sono, não invista na sua performance física, cognitiva, o tempo de qualidade com a família. E também, então, por isso, o trabalho você vai ter que ser eficiente. Então, se você organizar aqui a eficiência, você vai ter tempo para outras coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Foi uma honra ter você aqui, Marina. Um momento de grande aprendizado para todos os médicos que trabalham, né, que querem prosperar aí em 2025, todas as clínicas. Acho que foi uma grande lição para todos os profissionais de saúde. Então, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Não esquece de curtir, também se inscrever no canal e compartilhar esse episódio. Compartilhe com todos os médicos que querem realmente crescer em 2025, porque aqui tem estratégias muito ricas que são fundamentais para embasar o seu crescimento em 2025. E nós nos vemos no próximo episódio.